Na Ética Nicômaco, no livro 5, Aristóteles dedica uma análise detalhada à justiça, que ele considerava uma das virtudes mais importantes, pois regula as relações entre os indivíduos e mantém a harmonia na sociedade. Para ele, a justiça não é apenas uma virtude entre outras, mas a virtude completa no que diz respeito ao outro, pois envolve tratar os outros de maneira correta e proporcional. Aristóteles divide a justiça em dois grandes tipos: justiça universal e justiça particular. A justiça universal corresponde à totalidade da virtude quando aplicada às relações sociais, sendo essencial para a harmonia da polis, pois envolve respeitar as leis e agir moralmente de forma correta. Já a justiça particular se manifesta em contextos mais específicos e se subdivide em justiça distributiva e justiça corretiva. A primeira busca distribuir os bens, honras e recursos de forma proporcional ao mérito, garantindo que cada indivíduo receba de acordo com seu valor e contribuição. A segunda, por sua vez, visa corrigir desequilíbrios em transações e relações interpessoais, restabelecendo a igualdade quando uma parte recebe mais ou menos do que o devido. Aristóteles compreende a justiça não como uma igualdade absoluta, mas como uma medida proporcional, que respeita as diferenças e equilibra as relações dentro da sociedade. Aristóteles reconhece que as leis humanas não são perfeitas. Para ele, a justiça legal deve ser guiada pela equidade, um conceito que permite interpretar a lei de modo flexível quando a sua aplicação estrita levaria a injustiças. Aristóteles, quando trata da justiça, está tratando mais ou menos dentro desse arcabouço, desse background platônico, né, que ele herdou do mestre dele, e é por isso que tanto para um quanto para outro a justiça tem no sistema ela ocupa uma posição de destaque, porque ela é uma espécie de meta-virtude, no sentido de que se as outras virtudes forem desordenadas, ou seja, se elas estiverem fora de uma ordem justa, elas podem ser utilizadas inclusive para o mal, como Kant objeta a ética das virtudes nesse sentido. Uma das objeções modernas, especificamente kantiana, é de que as virtudes podem ser usadas tanto para o bem quanto para o mal, portanto elas não poderiam ser, digamos, como uma espécie de princípios primeiros da moralidade. E Kant não está errado de todo errado nessa crítica. A grande questão é que uma dessas virtudes, e que tem posição privilegiada no sistema, é justamente a virtude da justiça, que é a virtude que ordena, dentro do sistema, tanto individual quanto político, as outras virtudes para que elas sejam de fato virtudes, e não espécies de habilidades que possam ser usadas para o mal. Na ética aristotélica, frônesis é um conceito fundamental. Geralmente traduzida como sabedoria prática, a frônesis representa a capacidade de deliberar corretamente sobre como agir para atingir o bem. Enquanto o conhecimento teórico busca verdades universais e atemporais, a frônesis está ligado ao contexto das decisões humanas e ao que é necessário para viver bem. Como afirma Christine Kosgaard, essa abordagem de uma sabedoria prática é comum a dois filósofos geralmente tomados como muito díspares, a saber, Aristóteles e Immanuel Kant. Kant fala de uma razão prática, que também configura um âmbito diferente da razão, do âmbito especulativo. A ética não é sobre buscar um bem abstrato e pronto, mas sim sobre refletir e buscar melhorar, agindo no mundo. A coragem é a justa medida entre a covardia e a temeridade, mas como saber se, em uma situação específica, agir é coragem ou imprudência? Aqui está a frônesis, o discernimento correto sobre o que fazer em cada caso. A frônesis não é apenas uma capacidade intelectual, mas também envolve experiência e sensibilidade moral. Não basta conhecer princípios éticos, é preciso aplicá-los bem. Como Aristóteles vê a política como a ciência que busca o bem comum, a frônesis é essencial para os líderes. Um governante virtuoso
precisa ter sabedoria prática para tomar decisões que beneficiem a cidade. Um líder pode conhecer leis, mas sem frônesis, aplicará essas leis sem considerar circunstâncias específicas, resultando em injustiças. Aristóteles afirma que nós evoluímos, nós nos tornamos melhores a partir da prática e do hábito. A frônesis não é inata, mas ela precisa ser desenvolvida pela prática, por meio da experiência e da imitação de pessoas sábias. O grande filósofo escreve: por exemplo, homens se tornam arquitetos ao construir, e tocadores de lira aprendem a manusear o instrumento ao praticar a execução de músicas. Dessa maneira, nós nos tornamos justos ao praticar atos justos, moderados quando praticamos atos moderados, bravos com a prática de atos de bravura.